Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um Sexta da Ciência. Morrendo de calor aqui. Levi, que honra a sua presença. E aí, meu amigo? Oi, Ana! Que bom você aqui também. Cada sexta-feira é uma surpresa diferente aqui pra mim, gente. Cadê o restante da galera? Ó. E hoje a gente vai falar de césio, viu, Levi? A gente vai falar um pouquinho sobre radiação. Tô devendo aí pra galera desde a semana passada. Oi, Laura. Atos! Ai, que jeito! Cadê o dinheiro, Levi? Eu quero tatuagem nova. Ai, ai. Daqui a pouco não tem mais espaço pra colocar, né? Tudo bem, galerinha? Que bom vocês entrando. Eu vou ficando feliz. A coisa vai enchendo aqui. A sala vai enchendo. Eu vou ficando feliz. Oi, Giovana. Firme e forte, toda sexta-feira aqui comigo. E aí, Vitor, tudo bom? Ai, que maravilha. Olha, eu separei um material bem bacana aqui pra vocês, tá? Tô cansada de lendas urbanas, né, que circulam toda essa temática de radioatividade, né? Tudo bom, Keren? É um tema que é muito, tipo, as pessoas têm muita curiosidade realmente em saber sobre, né? Mas existe muita informação errada, né? Eu costumo dizer que tem mais desinformação do que informação circulando aí pela internet afora. Então, no quesito radioatividade, o melhor aporte nosso mesmo, gente, realmente são os livros, tá? Não vamos nos prender só à internet, porque vai ser complicado, porque é realmente muita desinformação, tá? Não porque as pessoas querem. Obrigada, Atos. Que bom, sinal de que foram boas, né? Que serviram. Maravilha. Não é por maldade das pessoas, sabe? É por desinformação mesmo. Por isso eu tô falando são informações erradas, porque a própria pessoa não sabe, às vezes ela recebe a informação de uma forma e ela simplesmente repassa aquilo ali, né? Aí já viram um ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto? É mais ou menos isso daí. E claro, eu vou dar uma visão geral, né, dessa parte de radiação. Tem que falar da minha queridíssima Madame Curie. E mas eu vou puxar a sardinha aqui para Goiás, né? Eu vou falar um pouco sobre a nossa questão do césio aqui. Já deixei até um site bem bacana aqui para auxílio, tá? É um site do próprio governo aqui de Goiás que traz um bocado de informação associada ao pessoal da QNEM. Então é uma página confiável, tá? Para quem quiser ter acesso, quem precisar acessar. Por que eu escolhi falar disso? Não só pela desinformação da coisa em si, né? Infelizmente não deu tipo ser a última sexta do mês, nós já estamos, né, em outubro, mas era em virtude do mês de setembro em si, né, aniversário, entre aspas, do acidente, então eu precisava falar alguma coisa sobre ele. E eu li algumas informações, eu vi alguns colegas de área postando e ainda existe muita gente da área mesmo que se refere de maneira errada, né?
Exatamente, Andréia, por falta de informação mesmo. E eu costumo dizer que o próprio. Eu até coloquei, desenterrei um bottom aqui de uma turma minha por causa disso. O próprio símbolo de radiação, as pessoas não sabem o que é de verdade. E acontece muito de, às vezes, a gente, professor, para o aluno, faça um trabalho e tal, ele quer fazer aquela capa maravilhosa e tal. Já aconteceu de grupo querer apresentar e fazer um símbolo errado, traz aquele símbolo de infectante, né, ou de contaminante biológico, entendeu? Porque tem várias releituras deles pela internet afora, com alterações de cores, né? E aí às vezes vem esse infectante com a cor preto e amarelo também, ou agente biológico e tal, e aí eles confundem, ah não, esse aqui é mais rebuscado, é mais bonito, vamos usar esse, né? Quando na verdade está usando o símbolo errado. Oi, Júlia, boa tarde. É, então, você tá certa nisso daí, Andréia. Eu costumo dizer o seguinte: ah, se desde pequeno, né, as crianças conseguirem pelo menos identificar e saber que isso aqui significa algo perigoso, que eu não posso ter contato direto, a gente ensina, né? Quando você vê uma caveirinha lá, ó, aqui normalmente dá choque, né? Ou é veneno, alguma coisa assim, por que não mostrar outros tipos de símbolos, né? E é função da escola também trazer esse tipo de informação, porque às vezes nem sempre a família realmente sabe, né? E então o nosso acidente aqui em Goiânia ele aconteceu em grande escala, em grande quantidade, em maior porcentagem por desinformação também, né? Por ignorância das pessoas nesse sentido, de não ter informação sobre o que significava, porque na própria cápsula, né, na parte interna, tem o símbolozinho de material radioativo. Então, se soubesse o que significava, não tinha aberto aquela parte interna, né? Nossa, isso aqui é perigoso, não vou mexer. Mas, infelizmente, eles não sabiam, né? Então, vamos começar do zero, vamos começar do início, tá? Eu vou começar apresentando para vocês esse livro aqui do Marcos Henrique e do Alexandre Araújo, que é sobre radioatividade de uma maneira geral, tá? Eu andei postando, os três que eu vou mostrar aqui, eu postei a capinha deles esses dias atrás aí nos meus stories, porque eu estava indignada com o filme da Madame Curie, né? Da Marie, porque eu esperava uma coisa e não veio exatamente o que eu esperava, veio uma coisa bem romantizada e tal, e isso me decepcionou pra caramba, né? Eu não tava esperando um documentário, eu só queria a história crua, a história verdadeira, e não uma coisa romantizada que tem umas cenas que aparecem para mim e eu fiquei meio assim, gente, a Marie que eu conheço, a Marie que eu conheço a história, eu não faria esse tipo de coisa, sabe? Eu não vou falar as coisas porque vai que alguém de vocês ainda vai assisti-lo, né? Eu vou me segurar aqui, eu prometo. Então, esse livro, ele trata de radiação e química nuclear mesmo. Vai falar sobre a estrutura do núcleo do átomo de uma forma bem detalhada, de uma forma muito, muito, muito bacana. Fala sobre datação, traz todos os tópicos, claro que não traz tudo, porque nenhum livro traz tudo, né? Ele é bom, mas ele não é totalmente completo. Mas é uma fonte de informação segura, tá? No que se refere à própria Marie, e eu estranhei o pessoal falando Marie Curie. E, gente, o sobrenome é francês, né? A minha mãe estudou francês e ela brigou comigo desde a minha época, a primeira vez que eu cheguei, nossa mãe, olha essa Mary Curie aqui. Ela, peraí, essa mulher não é inglesa? Olha a cara dela. Eu falei, não, né, não. Pois é, então não é. É Marie e ela também não é francesa, ela é polonesa, né? Então é Marie. É, Slodowska, e aí o sobrenome que ela recebe depois, que é a grande dificuldade de pronúncia de todo mundo, né, que é o Curie, nós falamos Curie, com biquinho, é francês, gente, tá? Qual a dificuldade, né? Vamos só, Curie. Esse livro aqui é um livro fantástico, tá? Ela traz como imagens de outra face, porque a gente tem o péssimo hábito de endeusar as pessoas como se todo mundo, por ser famoso por alguma coisa, fosse a pessoa mais boazinha, mais bonitinha, mais delicada da face da terra. Marie não tinha nada de bonitinha e delicada. Não. Ela era uma mulher sensata, um raciocínio bem
de exatas mesmo, prática, sabe? Eu vou fazer isso porque eu preciso disso, disso e disso. E como ela teve todo o problema de saúde da mãe dela durante a infância, e a mãe dela teve uma doença que era contagiosa, então ela não tinha muito essa questão do colo, do abraço, então ela cresceu uma menina bem seca, bem fria, entendeu? Não porque ela quisesse, mas porque ela não aprendeu aquilo ali. E ela só vem aprender a ser mais assim a partir do momento que ela tem as suas próprias filhas, né? E que elas já estão um pouquinho maiorzinhas. E elas é que vêm demonstrando afeto para com ela. E aí ela começa a sentir isso daí. E aí quando ela tem os netos já é uma coisa mais aberta, não tão nossa, vem cá, corre aqui na vovó. Não, não tão assim também, não, sem exageros, né? Mas nem um pouco docinha, nem um pouco. Também não tô querendo dizer, gente, que ela era mal educada, não é isso. É que era uma pessoa de natureza mais fria, mais reservada e tal, da forma dela. Vocês sabem, se não sabem, vou dizer para vocês. Ela é a única mulher até hoje a ter 2 prêmios, né, Nobel, em áreas distintas, né, um na física e um na química, ambos em decorrência das pesquisas com um mineral que é a petblenda, e depois por esse livro aqui eu descobri outros tipos de minérios que tinha outros tipos de elementos no mesmo minério, vamos dizer assim, tá? E ela trazia perdão. No primeiro, ela recebe em decorrência das pesquisas em si, né? E no segundo, pelas próprias características químicas do elemento. Então, a parte do prêmio de física, em nenhum dos dois ela pôde, né, ela mesma ir lá receber em decorrência das questões de preconceito mesmo em relação à mulher, né? Ela era uma mulher num grupo que só tinha homens, que a gente vê a conferência de Solvay, nós só temos ela no meio, ali na foto, ela, a primeira conferência em 1911, conferência de Solvay, você só vê ela aqui na mesa, ó, pertinho do Einstein, é a única mulher de todos os cientistas que estavam envolvidos aqui. Então ela teve que romper zilhões de preconceitos. Isso aqui já é 1911, já é depois dela ter recebido o segundo prêmio dela, né? O primeiro não veio no nome dela, veio no nome dela e do Becquerel. Fato que me deixou angustiada no filme. Eles citam Becquerel. Eu falei, gente, como? Como que cita uma frase do Becquerel numa pesquisa de radiação, da qual tudo aquilo que a Marie pesquisou foi em decorrência do que o Becquerel tinha iniciado. E aí coloca só uma frase como se só aquilo fosse importante e mais nada dele, sabe? E depois coloca ela recebendo a premiação, ela não foi porque ela estava grávida, aí o marido vai sozinho, e aí no discurso ele fala da nossa pesquisa, quando na verdade era a pesquisa dela. Ele abandona, por opção, as pesquisas dele para auxiliá-la e não para pesquisar por ela. Nunca que ela ia permitir esse tipo de coisa. Ela tinha consciência do que ela tinha que fazer. E eu me chateei muito também, porque eles supervalorizaram a vida pessoal dela em detrimento da vida de pesquisa, que é o que está em falta, entendeu? É o que a grande maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, que estavam esperando esse vídeo chegar, era para que aparecesse mais sobre como era o laboratório, como era pesquisar, que tipo de minério é esse que eles falam, né? Como que ele é e tal, porque pra gente é muito abstrato, né? E isso não é mostrado, mostra trabalhando no laboratório, mas são situações que passam rapidamente para depois cair direto nas situações da perda do marido, como que ela fica, coloca ela como se ela tivesse ficado totalmente perturbada com a perda do marido e não tivesse conseguido fazer mais nada, então ela começa a ter envolvimento com um rapaz que era aluno do marido dela, né, ex-aluno no caso, e ele era casado, e aí fica as intrigas com a esposa dele, e ele que quer largar essa esposa para poder viver com ela, mas ele não tem coragem e tal, e aí ficou tanto em cima disso, e as pessoas querendo expulsar ela da França e tal, que
sabe, cadê a parte dela enquanto pesquisadora? Era isso que eu queria ver. Foi isso que eu fiquei com sede, esperando aí quase 2 anos, quando noticiaram que ia ter o vídeo, que ia ter o filme, e eu continuo querendo ver. Eu não vi tudo que me necessitava, que eu queria. Então, assim que terminou, eu fiquei com zilhões de dúvidas. Eu falei, não é possível que tudo que eu li, que tudo que eu aprendi até hoje está errado. Aí eu fui desenterrar esses livros, ler tudo aqui novamente, procurar principalmente as partes dela em relação ao Becquerel, e aí eu tenho esse outro aqui, que é do Roberto Martins, que é sobre o Becquerel. Vou fazer assim para não dar reflexo, ou dar menos. Aí dá pra ver, né? O tanto que eu fiquei perturbada, procurando e tentando anotar tudo aquilo que eu vi lá que não condizia. E as partes que ficaram faltando. E até mesmo nesse livro aqui do Becquerel, marquei essa parte aqui, ó. Daqui em diante, esse capítulo 5 é única e exclusivamente relacionado às pesquisas da Marie, com o auxílio, né, do Pierre. Então tá aqui as primeiras investigações de Marie e Pierre sobre os elementos, radioativos, né? E aí já veio falando tudo, falando especificamente das pesquisas dela, do ponto de partida entre ela e o Rutherford, do quanto as pesquisas do Becquerel influenciaram nas dela, do quanto as pesquisas dela interferiram na concepção para que o Rutherford pudesse formular os trabalhos dele e trazer a proposta nova de modelo atômico, idealizar aquela questão do núcleo, do átomo, entendeu? Era isso que eu queria ver no filme, era só isso que eu estava esperando, né? Então, exatamente, Karine, ficaram tanto nessa parte social dela que não existia, porque a Marie realmente ela era muito fechada e afastada de tudo. Tentaram criar uma pessoa que para mim não existiu desse jeito, né? E aí eu, depois de ler tudo, marcar tudo, deu uma tranquilizada, porque o medo maior não é aquilo de você falar assim, meu Deus, eu aprendi tudo errado. O medo maior é, eu estou ensinando sobre isso. Será que durante todos esses anos eu ensinei errado? Não é possível que uma diretora de um filme vai me deixar tão louca desse jeito, né? E aí deu uma tranquilizada. Então, dá para perceber que realmente ela tentou romantizar a Marie, né, de uma forma que ela não é. O mesmo fazem com o Einstein. Eu não vi até hoje um filme que mostre o Einstein como o Einstein era. O Einstein era um cara carrancudo. Vocês olham aquela foto dele mais famosinha, né? Cabelo arrepiado, a língua para fora e tal. Poucas são as pessoas que sabem que aquilo ali era um momento de grilo dele. O povo olha e diz, lá, ele é doidão, ó, que cara massa, tal, não sei o que. De jeito nenhum, gente. Ele era outro esquisitão que gostava de ficar afastado das pessoas. E aquilo ali foi um momento que tinha tanto paparazzi, tanto fotógrafo, tanto jornalista em cima, que ele veio fazendo careta mesmo, entendeu? Não era um momento de brincadeira, era um momento que ele estava grilado, chateado com a situação. E eu ainda não vi um filme, documentário, seja lá qual for, que trate ele como ele realmente era. Tá em falta, gente. Tá em falta. Parece que esse universo Marvel tá tão presente na cabeça das pessoas que as pessoas só se interessam por filme desse jeito, né? Não que eu não goste. Quem me conhece sabe que eu gosto. Mas esses outros também são necessários, né? E estão em falta, fazem falta aí. Um dos poucos que eu vi, que eu gostei muito, foi o do... Ai, veio o John Nash na cabeça agora que eu não vou lembrar o outro. Meu Deus! Cadê? O dia que eu preciso da Sarah Fiune, ela não tá aqui, né? Eu passei para os meus meninos da turma do Hub, do colégio, sobre... Oh, Deus, eu não vou lembrar agora! O pai da computação, gente. Porque o jogo da imitação, que conta a história, né, da criação das primeiras máquinas que foram as precursoras dos computadores. E aí a forma com que eles tratam a vida pessoal, né, do matemático lá, ela já é mais
superficial, entendeu? Ela não aprofunda tanto na questão da homossexualidade dele, mostra que era problema para a época, mostra que podia ser preso, recebia punição, tinha que fazer tratamento aqueles de castração química, né, se não quisesse ser preso e tal, que era tido como se fosse atentado ao pudor, mas algo assim no contexto histórico, e não colocando ele como um motivo de chacota, que foi isso que eu senti com a Marie. Ah lá, ó. Tipo assim, como se ela fosse uma prostituta, uma pessoa qualquer que tava ali, entendeu? E isso realmente me deixou muito incomodada. Eu falei pra mim mesma que eu preciso assistir de novo, depois que eu li tudo, né, pra ver se eu pego uma outra visão de tudo aquilo ali. Mas eu ainda não consegui sentar pra assistir. Eu vou fazer esse trabalho, gente, eu prometo que eu vou fazer esse trabalho. Bom, vamos à questão do Césio em si. Eu trouxe para vocês aqui para mostrar. Nós tivemos um trabalho do Ronaldo e do Edu Medina, né? Não, é Mena. Eu sempre falo Medina. Que é esse aqui, ó. Vocês conhecem? 137. Eles lançaram isso aqui em 2016. Césio em quadrinhos, tá? Porém, é uma adaptação, ok? Eles colocam como se fosse depois do acidente e tal. Pessoas que vêm passar férias aqui em Abadia de Goiás. E aí, com a probabilidade de haver vazamento do material radioativo que está estocado lá, que está guardado e tal. Porque quem mora aqui, né, fica sempre com isso na cabeça. Será que isso não vai vazar? Ou quem sabe, quem fica sabendo da história e tudo, pensa, né? Mas tá seguro do jeito que tá ali e tal? Então, vamos lá. Ponto zero. De onde, como tudo começou, né? A história do início todo mundo sabe. Ô, Sara, demorou. Tava falando de você agorinha, tá vendo? Já foi agora, já consegui lembrar. O início da história todo mundo conhece. Dois catadores, né? Oi, Yuri! Que bom você aqui de novo. Jéssica, bem-vindos. Então tá, dois catadores que estavam, né, aproveitando lá de um local que estava abandonado, uma clínica radiológica, encontraram o aparelho de radiologia e aí começa o primeiro erro, né? Existem fontes que falam que foi aparelho de raio-x. Não foi aparelho de raio-x, era um aparelho de radioterapia. Bom, primeiro ponto, né? E ainda coloco observação, porque no ano passado encontraram uma máquina abandonada ali eu acho que foi pro lado da Bahia. Nossa, agora me fugiu a memória. Não sei se foi Bahia ou Maranhão, acho que foi pro lado da Bahia. Uma máquina de raio-x, se alguém se lembrar aí, me acode, me lembra aí, por favor, me ajude. No ano passado. E aí ficaram, ah, meu Deus, outro acidente igual em Goiânia. Aí eu já fiquei, né? Aqui não foi máquina de raio-x. E, gente, máquina de raio-x não libera material radioativo desse jeito. São raios diferentes, tá? Então tá. E aí tá, os catadores encontraram então a máquina, tarará, e aí resolveram levar isso para casa. Segundo erro, né? Inclusive nessa página que eu separei aqui, que eu vou deixar as informações para vocês, ele nem fala, ele nem cita como que esses catadores levaram essa peça para casa, né? O que que rola, o que que circula pela boca do povo, que inclusive foi parar no Linha Direta, quando tinha o programa, eles fizeram uma encenação, né, recontando a história e tal, e aí eles colocando a peça, o pedaço, a máquina, num carrinho de mão. Gente, só essa parte da máquina, sem contar o miolo ali, que é pesado, que tem chumbo, é quase 1 tonelada. Eu quero saber qual é o carrinho de mão que aguenta 1 tonelada, ou o braço da pessoa que vai levantar 1 tonelada sem estourar os músculos aqui. Onde está o erro? Não foi levado de onde encontrou para o ferro velho no carrinho, tá? Dali para o carrinho foi levado no que a gente chama de pau de arara, né? Esses caminhão, era uma D40. Tem o pessoal da Fundação Leite das Neves. Estamos falando sobre o acidente do Césio, Sarinha. Esse você sabe. Se não souber, vai levar cascudo.
eu vou tirar sua nota. Ah, tá doido, Yuri? Aguenta nunca, duvido é o dó. Com a força da mente, né? Então, gente, nós temos a Fundação Lady das Neves, né, aqui, que é uma ONG que acolhe, né, as vítimas e não somente as vítimas diretas, porque essas vieram a falecer, mas principalmente as vítimas indiretas. Foram milhares de pessoas que foram afetadas indiretamente e que vieram a descobrir isso só depois, sem contar que, para quem não sabe, a pessoa que é afetada, né, na qual as suas células vão sofrer já a deformação por efeito da radiação, até a terceira geração pode ser afetada. Então, pode ser que quem teve o contato direto não manifeste nada, nem o filho, e de repente o neto tenha alguma sequela relacionada ao contato que a avó teve aqui atrás, entendeu? Então, até a terceira geração. Então, nós temos essa fundação. E lá tinha um senhorzinho que era o motorista desse caminhãozinho, né? E ele é revoltado que não tem ele nas pesquisas, nas reportagens, entendeu? E ele estava lá. Então, foi levado num caminhãozinho até chegar nesse lugar do Ferro Velho. Aí, no Ferro Velho, dia 13 de setembro, quando quebraram essa máquina e foram dividindo essa parte para você, essa aqui, tudo em partes iguais, com o mesmo valor ali, a mesma massa, para ninguém ganhar mais do que o outro, chegaram no miolo, que era essa parte de chumbo, isso aqui é mais pesado, então isso aqui vale mais. E quebraram essa parte. Depois que eles dividiram tudo, é que cada um que pegou a sua parte, é que um deles botou no carrinho de mão e levou para o outro ferro velho ali perto, e o outro levou para casa, entendeu? Outra coisa que é erro também, né? Eu vi muita desinformação no sentido de, morreram 6 pessoas. Pessoinhas, vítimas diretas que faleceram no acidente foram 4. O Ivo, dono do Ferro Velho, e o pai da Lady das Neves, eles faleceram anos depois. E não foi, por exemplo, o pai da Lady, ele morreu de cirrose. Ele não morreu em decorrência da radiação em si. Ele se tornou alcoólatra, por depressão e várias outras situações, por se sentir culpado da morte da filha, da cunhada, né? Então, não foi uma morte indireta, vamos dizer assim. Então, tem muita gente que coloca esses dois na contagem, colocando como se fossem 6 pessoas que morreram no acidente. O Ivo morreu, se eu bem me lembro, foram 14 ou 15 anos depois ainda, tá? Então, tem esse detalhe aí. Vítimas diretas 4, vítimas indiretas milhares, ok? Porque a gente conta esse lance até a terceira geração que ainda pode ser afetado, como eu falei para vocês. Tá. Outra coisa. Professora, o césio é azul, né? Ele brilha azul. E aí, quando a gente fala isso, os meninos têm a leve impressão de que é tipo brocal que brilha no escuro, né? Gente, o césio é branco. Se eu pegar um punhadinho de sal de cozinha e um punhadinho do césio, no formato que ele estava ali, porque também era numa forma de sal, que era o cloreto de césio, você não vai saber distinguir qual é qual. A não ser que eu apague as luzes. Porque aí ele tem essa capacidade de fosforescência, né? Ele vai brilhar no escuro. Fato que, pelo menos isso foi colocado bonitinho, bem feito no filme da Marie, só porque o urânio, o rádio, a coloração é mais pro tom de verde, não é azul. Aí ele dá esse brilho. Aí fica parecendo mais aquelas pulseirinhas que a gente coloca pra ir em festa, né? Aquela que você quebra lá, assim, fica brilhando. É um brilho mais parecido com isso do que acender a lâmpada, assim, e tal. Não é isso, não, tá? Quanto de césio? Muito pouco. Menos de 20 gramas, né? 19,25 gramas. 25, 27, muito pouco. Quanto de lixo que foi gerado? Toneladas, gente, tá? Toneladas. Por quê? Porque cada um que pegou esse punhadinho e levou para casa, ele passou por um caminho. Ainda bem que foi tudo ali mais ou menos na mesma região, porque se tivesse, pensa se ele sai daqui, mora no interior e vai carregando isso, né? Cidade afora, ia ser muito pior. Então, eles, todo o trajeto, o local onde recebeu, né? Teve que ser tirado camadas do solo,
inclusive no local onde era o ferro velho, hoje não tem nada, nada. É tudo cimentado, porque teve que retirar, então cimentou, camada grossa de concreto, né? Porque caso tenha alguma coisa por baixo, não vaze. Sim, contaminou gente demais, Sarinha. E as paredes, lateral, o muro todo de concreto também, e foi feito um trabalho artístico muito bacana lá. Uma galera que faz. Nossa, hoje eu tô ruim de lembrar as palavras, viu? Grafite. Eles grafitaram praticamente a história, o contexto do acidente todo ali ao redor. Tem outro detalhe que eu não falei no começo para vocês aqui, já devia ter falado. Um erro extremamente recorrente, inclusive tem livros que trazem assim, principalmente quando é um livro de história, não é um livro da parte da química, entendeu? Que traz o acidente sendo como o maior acidente radioativo do Brasil. O acidente aqui, gente, não foi radioativo, tá? Acidente com material nuclear, né? Com material radioativo, para ser considerado acidente radioativo, tem que ser dentro de uma usina nuclear. Nós nem usina temos aqui, tá? Aqui foi mais esse processo de espalhar essas partículas, ok? Do material. O material era radioativo, sim. De um elemento radioativo, sim. Porém, o acidente foi um acidente radiológico. Tá? Se você tem dúvida, eu falo sempre isso para os meus alunos, principalmente se for um tema que cai para você escrever alguma coisa numa redação e você não sabe, ou na hora você não se lembra qual é a diferença entre o radioativo e o radiológico, usa o nuclear, porque o nuclear aborda os dois. Acidente nuclear não está errado. Mas se você chegar e falar que o acidente de Chernobyl foi radiológico ou que o de Goiânia foi radioativo, tá errado. Entendeu? Meus alunos apresentaram uma série de desastres ambientais e trouxeram esse acidente. Ah, aí, que massa, Jéssica. Essa semana eu tive também a apresentação dos meninos do Hub, Ciência da Natureza com linguagens e ciências humanas, e os meninos de linguagem fizeram essa recontagem, eu achei uma gracinha. Eu até falei para elas, eu quero direitos autorais de vocês aí para poder passar o vídeo. Elas fizeram um vídeo com 16 minutos, todo gravado com o Minecraft. Elas construíram Goiânia, o cenário do acidente, dentro do Minecraft para poder fazer o relato da história real ali, sabe? E a nossa história contada por a gente mesmo é outra coisa, né, gente? Quem vivenciou a coisa, você tem, por mais novos que os meninos sejam, tem o pai ou tem a avó em casa que passou por isso ou se lembra, né, da situação. Nós que estávamos aqui, sim, eu era um cisquinho de gente, não fazia muita ideia do que estava acontecendo, mas eu estava lá, cheguei aí para a fila lá do Rio Vermelho, para o pessoal passar o contador Geiger, contador Geiger, para medir quantidade de radiação, porque a escola que eu estudava era mais ou menos ali próximo do centro, né? Então, e minha mãe trabalhava, a gente passava constantemente próximo da rua e ela ficou totalmente preocupada. Mas a princípio, como vocês falaram aí atrás, nem a gente mesmo sabia o que era, né? Como eu disse, a cápsula foi pega no dia 13 de setembro, mas a população só foi notificada do acidente no dia 29. 29, gente. Lembro da atividade que fizemos quadrinhos para explicar as diferenças. Atos. Eu tenho todos eles aqui guardadinhos, viu? Todos eles. Guardo com o maior carinho. Tem uma prateleira ali, uma estante, que é separado as prateleiras, que cada prateleira tem 2 anos de trabalho dos meninos ali, sabe? Tem muito material bom de vocês aqui. Vocês são extremamente criativos, é incrível isso. Oi, Rafael, você tá aí? Que maravilha! Onde eu estava? Deixa eu me lembrar aqui. Tá, então, pontos principais que eu preciso que vocês se lembrem hoje, tá? Que o nosso acidente não foi acidente radioativo, foi um acidente radiológico. Acidente radioativo acontece dentro de usina com ou sem explosão. Tá? Não é obrigatório haver explosão de grande proporção, como foi Chernobyl, para ser considerado acidente, não. Porque a gente tem as categorias também, tipo os níveis, né? Oi, Dri! Pai, nem falou nada dos diabéticos hoje.
Então, assim, por exemplo, muito antes de acontecer o acidente em Chernobyl, nós tivemos em 79 um acidente na Pensilvânia, na usina de Three Mile Island, que é um acidente que eu gosto mais de falar com os meninos, porque basicamente toda a estrutura, toda a ideia dos Simpsons foi criada baseada nesse acidente. Sabe, a usina de Springfield é a usina de Three Mile Island da Pensilvânia. Se você pega a foto de a foto da usina com o desenho e sobrepor uma a outra, elas se encaixam direitinho, sabe? É a mesma. E toda a ideia do que acontece dentro da usina dos Simpsons são formas irônicas, principalmente os primeiros episódios. Tem como você achar, no YouTube tem tudo aí. Os primeiros episódios são críticas ao comportamento das pessoas, dos funcionários principalmente. O Homer, gente, com aquela coisa relapsa de comer dentro do ambiente de trabalho, né? Que quem é químico ou quem é aluno da química aí, ou biólogos também, que tem aula de laboratório, né? Sabe muito bem que comer dentro de laboratório, comer dentro de um lugar lá onde você está com os computadores é totalmente proibido e errado, né? O fato dele, ele tá fazendo alguma coisa, aí bate, deu a hora, ele, opa, vou embora, né? Ele vai embora, ele leva resquícios de material radioativo para casa e tal. E Three Mile Island não houve explosão, houve quase, né? Porque houve acúmulo de gases e tal ali dentro do próprio hidrogênio ali da água, mas foi contido a tempo. Não houve explosão, né, e tal, mas é considerado um acidente radioativo, entendeu? Por ter acontecido dentro de uma usina. No nosso caso aqui, foi fora da usina, né, cidade normal, e simplesmente partilha, né, compartilhamento aí de material radioativo que foi distribuído de um ao outro na inocência. Nossa, isso aqui é bonito, olha que legal, né? A tia da Lady mesmo, meu Deus, que judiação. Ela passou no corpo todo, né? Passou no corpo, apagava a luz e ficava ela brilhando e tal. Agora vocês imaginam, gente. O contato direto com o material radioativo provoca o que a gente chama de radiodermite. A radiodermite são queimaduras na pele. O mais próximo disso que vocês vão enxergar hoje é do tio da Lady, que é o seu Odesson, né? Que ele tem aquela cicatriz aqui na mão, aquela bolha. Aquela bolha é um enxerto que foi feito porque teve que tirar a pele daqui por causa da queimadura. Mas se você quiser realmente ver, né, saber como foi, dá uma olhadinha depois na parte de imagens mesmo da internet, no Google. Digita lá radiodermite ou queimaduras por radiação e observa. Ai, é horrível. E é muito dolorido, muito doloroso. Eu lembro dele falar que coçava muito, mesmo tendo lavado depois, só que demorou para lavar, né? E coçava muito a mão e de repente aquilo foi ficando avermelhado e o vermelhidão foi ficando arroxeado e de repente uma hora que estava coçando a pele começou a sair. E aí vai no posto de saúde, né? Os sintomas das pessoas que tiveram o contato direto com o pozinho foram muito parecidos e como eles estavam todos juntos e tinham feito um momento em família, feijoada e tal, foram todos no postinho e acharam que era algo relacionado a má digestão, sabe? Alguma coisa do que eles haviam comido. E foi mandado todo mundo de volta para casa. Só depois mesmo, né, que a mãe da Lady mesmo viu, pegou o material e falou assim, não, depois que isso aqui chegou aqui em casa, eu não sei nem o que é, mas depois que isso aqui chegou aqui em casa, vocês tudo adolesceram. Então vamos dar um jeito. Colocou na sacolinha, um saquinho, na verdade era um saquinho de papel, né? E levou isso para vigilância sanitária. De que forma? Dentro de um ônibus coletivo. Então, naquele momento, ela saiu irradiando um monte de pessoas, né? Outro conceito que é bacana de vocês se lembrarem, tem o contaminar e tem o irradiar. Então, se isso aqui for um material radioativo, eu estou tocando nele. Eu estou me contaminando, porque eu estou tendo contato direto com ele. Agora, a partir do momento que ele está aqui e eu estou próxima a ele, eu estou sendo irradiada por ele. É claro que quando eu estou contaminada, eu também estou sendo irradiada pela proximidade, né? A gravidade da situação da garotinha da Lady das Neves foi porque ela foi irradiada, ela foi contaminada e ela ingeriu. A partir do momento que ela ingeriu, ela também se tornou objeto radioativo. É o mais triste, tanto que foi uma das primeiras, né, a falecer, ela num dia e a tia no outro.
Tá muito quente aqui em Goiânia, gente, vocês não fazem ideia. Até agora há pouco eu olhei, já tava 38 graus. Eu tô horrível aqui. Acho que é isso. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Eu falei demais hoje, vocês estão tão quietinhos aí. Ah, sim, deixa eu falar qual é a página. Basta você digitar Césio 137 Goiânia. Deixa eu soltar aqui e trazê-los aqui pra perto, tá? Vamos ver se dá pra enxergar. Césio 137 Goiânia. E aí aquela coisa de sites que são da... Opa! Vou quebrar tudo aqui. Sites que são do governo, .go, né, porque é Goiás, .go.gov.br. Tá? Ele traz a contagem mesmo, a recontagem do acidente. Então, ele começa aqui em setembro de 1987, quando aconteceu. Ele traz explicando o fato. Ele vem explicar o que aconteceu com as pessoas, para onde elas foram encaminhadas, como que foi feito o tratamento delas, como que foi feita a descontaminação, tá? As providências, quais foram os focos de contaminação. Ele traz um mapa para a gente aqui de Goiânia, mostrando com escalas verde, amarelo e vermelho as regiões mais afetadas e as menos afetadas, porém que sofreram né, de alguma forma. O que aconteceu com as pessoas, a questão das amputações de alguns membros e tal. A gente teve que tirar a perna, porque colocou um pouquinho numa caixinha de fósforo e pôs no bolso para levar para casa, e aquilo foi suficiente para provocar a radiodermite também. Fala um pouco sobre o lixo que foi gerado, e é uma informação bacana também, tá aqui, ó. 3,5 mil metros cúbicos de lixo. Isso, gente, é porque ele está se referindo ao espaço que foi ocupado. Para quem é daqui, já passou por lá, você vê 2 morros grandes. A princípio era um morro só. Depois é que veio, né, esse segundo morro, da necessidade de mais material que ia ser colocado ali, alguns que não tinham sido guardados, estocados, que acabaram sendo encaminhados para lá. Hoje a gente sabe que nem tudo precisava ter sido feito da forma como fez, principalmente em relação aos animais, né? Eles tinham galinha, porco, cachorro que eles criavam no quintal e sacrificaram todos os bichinhos, não tinha essa necessidade. Da mesma forma que descontaminou as pessoas, poderia ter feito para descontaminar esses animais. É isso. E ele traz aqui as referências, que é uma situação bacana também que eu deixo para vocês, que ele traz a Fundação Leide das Neves, a FUNLEIDE, que eu tinha falado para vocês, e a própria CNEM, tá? Para quem tem acesso à CNEM, para quem é, né, daqui, da terra do Piqui, você quer, você precisa, você é aluno, tem um trabalho para fazer, ou você é professor e quer saber mais um pouco disso antes de repassar para os seus alunos, faz uma visitinha lá na CNEM. Eles têm uma biblioteca linda, gigante, com material, assim, eu falo gigante porque ela é só sobre radiação e com um monte de arquivos, com um monte de coisas relacionadas ao acidente, tá? Para os professores, né, isso de qualquer lugar, você pega pela internet mesmo os dados de lá e faz o agendamento com eles, claro, depois que essa pandemia passar, né? No ano passado eu consegui levar 2 turmas minhas. Você faz o agendamento, eles explicam, né, qual é a função da CNEM, né, que existem só 2 aqui no Brasil, e a nossa ela foi feita meio que às pressas, né? O nosso depósito aqui, ele era provisório, né? Eu digo hoje que ele é provisoriamente definitivo, ou definitivamente provisório, alguma coisa assim, porque foi ficando, ficou. E tá aí até hoje. Porque existe uma lei que não nos permite fazer o transporte interestadual de material radioativo, porque depois que aconteceu o acidente, nem radioativo, nem radiológico, tá? Depois que aconteceu o acidente aqui, ficaram, né? E agora, onde a gente vai guardar tudo isso? E aí a primeira coisa que veio em mente foi encaminhar para o Rio de Janeiro, porque lá a gente tem a usina,
né, de Angra, e lá já tem a CNEM e tem o depósito que recebe o lixo de Angra. E aí eles falaram que não comportaria, né, e tal, além de que o risco, qual seria o caminhoneiro que ia transportar isso de um lugar para o outro? E quem ia passar perto? E quais os riscos? Que tipo, como que teria que ser esse caminhão para poder transportar esse lixo? E se acontecesse um acidente, e se tombasse? Né? Então são vários fatores ali ao redor, preocupada com a hora aqui, vários fatores ali ao redor para impedir. Então foi praticamente criada uma lei naquele período para impedir esse transporte. E aí agora, mais poucos anos atrás agora, a gente ainda estava no governo da Dilma ainda, eu lembro que foi anunciado que o depósito lá agora de Angra está lotado e precisava tirar um pouco. E como aqui o depósito é fixo, a gente não cria mais material radioativo para ser jogado lá, porque ele foi criado só para o acidente em si, eles queriam trazer material de lá, o excesso, para estocar no nosso lixo aqui da CNEM. E aí foi a hora da gente, né, quem ri por último ri melhor, vamos dizer assim, não deixaram a gente levar para lá, agora eles também não podem trazer para cá pela mesma lei que foi criada, que nos impediu de levar esse material para lá. Mas a real é real, né, gente? Como diz os nossos filósofos contemporâneos aí, cada um no seu quadrado, né? Se o lixo é meu, quem tem que cuidar sou eu, né? Então, se tá aqui, tem que ser feito cuidado aqui. Se está no Rio, tem que ser cuidado no Rio. Cada instituição, cada órgão tem que se responsabilizar por isso e criar formas de manter essa estocagem em segurança, né? Para não atrapalhar ninguém, não incomodar ninguém e para a gente não correr risco daquele lugar se tornar um foco de um novo acidente. Para quem não sabe, a CNEM ela não trabalha só com isso, pelo menos a nossa aqui do Centro-Oeste, ela trabalha com a questão de meio ambiente também ali nas redondezas. Inclusive, esse período agora é um período muito complicado para eles, com essa grande quantidade de queimadas. Tá? Da última vez, no ano passado, que nós fizemos a visita, nós nem pudemos subir no morro, porque podia, né? Não podemos nem chegar tão perto, porque devido às queimadas tinha muito bicho, né? Tava fechado com cerca, muito bicho que estava invadindo o espaço para fugir das queimadas e tinha aqueles buracos no chão de ninho de cobra, sabe? E falar, tá, é doido que eu vou pisar nisso daí com os meus alunos. E aí correu o risco, né, de alguém ainda ser picado por uma cobra ali. Aí a imaginação de menino viaja. Ah, professora, por favor, eu quero. Vai que é uma cobra radioativa, eu quero virar um X-Men. Eu morro de rir. Gente, não vai virar um X-Men, tá? Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Vocês querem me perguntar alguma coisa relacionada ao que a gente está falando? Ou que eu já falei anteriormente? Oi, Elisângela! Não? Tudo ok? Se tá tudo ok, então eu acho que eu vou encerrando por aqui. Qualquer coisa, o vídeo sempre fica, né? Eu posto ele aqui depois. Se surgir alguma dúvida depois, como eu digo para os meninos, dúvida, trauma, preconceito, alguma coisa que você queira perguntar relacionado, você pode estar deixando nos comentários abaixo do vídeo, que eu vou te respondendo com o maior carinho. É um conteúdo que eu gosto pra caramba. Não é à toa que eu consegui arrumar uma rabeirinha de inseri-lo de alguma maneira no meu mestrado, mesmo trabalhando com as histórias em quadrinhos, né? Ele faz parte, porque faz parte da nossa história aqui, né? Obrigada, Carol. Valeu, Jéssica. Foi basicamente o que eu fiz, né, Sara? Eu fiz essa retrospectiva aí. Então, tipo, o material foi encontrado dia 13, foi aberto nesse dia, foi espalhado, né, entre familiares, entre conhecidos, ao longo do dia 13 até o dia 29 de setembro, e só dali pra frente, no dia 29, quando a moça levou lá na vigilância sanitária, que eles viram que aquilo ali era uma coisa esquisita, diferente, o contador Geiger apitou e eles deixaram, olha só, eles deixaram numa cadeira lá por alguns dias. E chamaram um físico, né, que tinha que ficar esperando, porque antes ele vinha pra cá, o rapaz do Rio de Janeiro que veio pra cá.
E aí quando ele chegou, ele falou, como que vocês deixam isso aqui desse jeito exposto? Olha o nível de radiação que está emitindo e tal. E os caras, nossa, mas é radioativo? E aí que foram tomar as providências necessárias de isolar aquilo ali e começar, peraí, quem foi que trouxe isso? Onde que ela mora? Vocês anotaram os dados? E correr atrás das pessoas para ir em busca de tratamento para elas, na medida do possível, né? E para poder conter caso eles, caso tivesse mais espalhado por mais pessoas. Agora você pensa, não eram nem 20 gramas, um punhadinho, uma mão cheia só. Imagina se fosse mais. Uma curiosidade para vocês. Hoje em dia, as máquinas de radioterapia já não são mais com o Césio 137, a não ser as antigas, tá? Ninguém vai pegar a antiga, tá funcionando, não deu defeito, não deu nada, continua do mesmo jeito. Mas as novas que já são fabricadas, elas já foi substituído o Césio pelo cobalto 60. Principalmente por causa do tempo de meia-vida, tá? A meia-vida do Césio varia de 30 a 33 anos, uma média de 33 anos. Olha o Dark aí. Uma média de 33 anos. E a meia-vida do cobalto 60 é em torno de 8 dias. Então, pensando nessa ideia de, caso aconteça novamente, de alguém encontrar um equipamento assim, tal, teria acabado eliminado mais rápido, né, da atmosfera. Se você for fazer as contas, até agora nós passamos quantas meias-vidas? Vai, 33 anos. Mais 33 anos. Não deu nem 2 meias-vidas direito ainda. Entendeu? A gente passou uma meia-vida até agora, porque o acidente foi em 87 mais 30, tá? Em 97 nós fizemos aí 30, em 2017, né? 30 anos. Então tá? No caso, Sara, foi encontrado pelos catadores de papel mesmo, tá? Eles estavam na busca de papel para vender, porque vende por peso, por massa, né? Por quilo. E quando eles encontraram as máquinas, né? Aí o olho cresce, né? Opa, isso aqui é metal é mais pesado que papel, vamos levar isso daqui, né? Ele só não foi levado da forma que foi falado, né? Num carrinho de mão e tal, porque era muito pesado. Metal muito pesado não era suficiente. O carrinho, nem o braço da pessoa seria forte o suficiente para carregar aquilo ali na mão pura, né? Foram umas 3, 4 pessoas poder levantar para jogar no caminhão para depois levar pro ferro velho aí, tá? Aí qualquer coisa, gente, como eu falei pra vocês, deixa nos comentários aí pra mim que eu respondo pra vocês depois aí as curiosidades de vocês, tá legal? Espero que tenha ficado claro, né? Nós estamos aí com pouquíssimo de nada de tempo, eu sei que daqui a pouco o Instagram me derruba aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, fico muito feliz por aqueles que estão sempre aqui, né? E fico mais feliz ainda porque toda sexta-feira sempre tem alguém diferente chegando para começar a acompanhar o nosso Sexta da Ciência, viu? Então, semana que vem provavelmente a gente vai trabalhar com experimento, já tem 2 semanas que a gente está no bate-papo, né? Então, para a próxima semana, vou organizar algum experimento novo para vocês, combinado? Então, beijos e até a próxima sexta.